confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Jerry Bridges. Capítulo 13. Optando por confiar em Deus. Armadilhas no confiar. Por mais que seja difícil confiar em Deus nos momentos de adversidade, há situações em que poderá ser ainda mais difícil confiar nele. Estou falando das circunstâncias em que as coisas estão indo bem, quando, usando a expressão de Davi, meu quinhão caiu em lugares agradáveis. Salmo 16, verso 6. Durante os momentos de bênção e prosperidade temporais, temos a tendência de colocar nossa confiança nas bênçãos, ou até pior, em nós mesmos, como os provedores de tais bênçãos. Durante momentos de prosperidade e de circunstâncias favoráveis, demonstramos nossa confiança nele, reconhecendo-o como o provedor de todas aquelas bênçãos. Já vimos que o Senhor fez a nação de Israel passar fome no deserto, e então os alimentou com maná vindo do céu, para ensiná-los que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. O que dizer de nós, com nossas despensas e geladeiras repletas de comida para as refeições de amanhã? Dependemos tanto de Deus quanto os israelitas dependiam. Deus fazia chover o maná diariamente. Em nosso caso, Ele pode prover um salário regular e abundância de alimento no supermercado para comprarmos. Ele proveu alimento para os israelitas por meio de um milagre. Ele provê nosso alimento por meio de uma cadeia complexa de eventos naturais, nos quais a sua mão é visível apenas aos olhos da fé, mas ainda assim é provisão dele, assim como era o maná que vinha do céu. Com qual frequência nossa expressão de gratidão nas refeições não passa de um ritual mecânico, com pouco sentimento genuíno? Com que frequência nós paramos para reconhecer a mão provedora de Deus e para agradecer por outras bênçãos temporais, como a roupa que vestimos, a casa em que moramos, o carro que dirigimos e a saúde de que desfrutamos? A quantidade de nossa gratidão a Deus pelas bênçãos que Ele provê é um indicador da nossa confiança nele. Devemos ser tão prontos e frequentes em nossa oração de gratidão a Deus, quando a despensa está cheia, quanto em nossa oração de súplica, quando a despensa está vazia. É assim que demonstramos nossa confiança nos momentos de prosperidade e de bênção. Salomão disse: no dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele. Eclesiastes, capítulo 7, verso 14. Deus faz os dias de prosperidade, bem como faz os dias de adversidade. Na adversidade, temos a tendência de duvidar do cuidado paterno de Deus. Mas, na prosperidade, temos a tendência de nos esquecer desse cuidado. Se quisermos confiar em Deus, precisamos reconhecer nossa dependência dele em todo instante, seja eles bons ou ruins. Outra armadilha com a qual precisamos tomar cuidado é a tendência de confiar nos instrumentos divinos de provisão, em lugar de confiar no próprio Deus.
no desenrolar dos eventos cotidianos de nossa vida. Deus usa meios humanos para suprir nossas necessidades, em vez de fazê-lo diretamente. Ele provê nossas necessidades financeiras por meio de nosso trabalho e disponibiliza médicos para que cuidem de nós quando estamos doentes. Porém, tais instrumentos humanos estão, em última análise, sob a mão controladora de Deus. Eles são bem-sucedidos ou prosperam apenas quando Deus assim permite. Precisamos tomar o cuidado de olhar além da instrumentabilidade humana e dos meios, para o Deus que delas se utiliza. Em Provérbios, capítulo 18, verso 10 e 11, encontramos um contraste muito interessante e instrutivo entre o justo e o rico. A passagem nos diz: Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico lhe são cidade forte e, segundo imagina, uma alta muralha. O contraste não é entre o justo e o rico num sentido absoluto. À medida que existem pessoas que são tanto justas quanto ricas. Em lugar disso, devemos enxergar o contraste entre os dois primeiros objetos da confiança humana, Deus e o dinheiro. Aquele que confia no Senhor está seguro, enquanto aquele que confia em sua riqueza imagina estar seguro. Existe um princípio bem mais abrangente para nós nessa passagem. Todos nós temos a tendência de ter nossas cidades fortes. Pode ser uma formação universitária avançada para uma garantia de emprego, apólices de seguro, ou mesmo nosso investimento para os anos de aposentadoria. Especialmente falando da nação norte-americana. A cidade fortificada encontra-se em seu fortalecimento militar. Qualquer coisa diferente do próprio Deus, na qual colocamos nossa confiança, se torna a nossa cidade forte, com sua alta muralha imaginária. Isso não significa que devemos desconsiderar os meios comuns que Deus usa para prover nossas necessidades. Significa que não devemos confiar neles. Já vimos o salmista dizer: Não confio no meu arco. Salmo 44, verso 6. Mas ele não disse: Joguei meu arco fora. Colocar o uso dos meios comuns e a confiança em Deus na devida perspectiva significa olhar confiadamente para Deus, de forma a usar os meios que Ele proveu. Enquanto escrevia este capítulo, minha esposa experimentou algumas dores físicas, possivelmente um desdobramento de sua luta contra o câncer. Enquanto procuramos um diagnóstico médico preciso para saber a causa da dor, pedimos a Deus, conforme a sua vontade, que orientasse e desse sabedoria aos médicos. Embora respeitemos a habilidade médica, sabemos que foi Deus quem lhes deu tal habilidade, e somente Ele pode fazer com que tal habilidade prospere na situação que for. Por isso, nós respeitamos e admiramos os médicos, mas confiamos em Deus. Podemos depender dos meios humanos e da instrumentabilidade apenas à medida que reconhecemos e honramos a Deus por meio deles. Philip Bennett Power, ministro anglicano do século XIX, escreveu: Não podemos esperar que Deus faça qualquer coisa prosperar
quando colocamos tal coisa no lugar de Deus, e com isso roubamos a honra que ele merece. Precisamos tornar Deus o grande objeto da nossa confiança, embora a instrumentalidade humana comum de ajuda possa estar à disposição. Devemos ter em mente também que Deus é capaz de operar servindo-se ou não de meios humanos, embora ele frequentemente se utilize deles. Deus não depende dos meios humanos. Além disso, ele frequentemente se utilizará de uma série de eventos diferentes do que esperamos. Por vezes, nossa oração pedindo por livramento em momentos de apuros é acompanhada de fé na medida em que enxergamos os meios previsíveis de livramento. Porém, Deus não depende desses meios que conseguimos antever. Na realidade, a experiência nos mostra que Deus se deleita em nos surpreender com seus meios de livramento, para nos relembrar que nossa confiança deve repousar nele e nele somente. Outra armadilha, quando nos propomos a confiar em Deus, com a qual também temos dificuldade, é nos voltarmos para Deus, confiando nas experiências de crises maiores da vida, enquanto procuramos cuidar das dificuldades menores por conta própria. A disposição de confiarmos em nós mesmos vem de nossa natureza pecaminosa. Por vezes, precisamos de uma crise maior, ou mesmo uma mais moderada, para que nos voltemos para Deus. Uma marca da maturidade cristã é a confiança contínua no Senhor nos mínimos detalhes da vida. Se aprendermos a confiar no Senhor nas adversidades menores, estaremos mais bem preparados para confiar nele nas maiores. Citando novamente Philip Bennett Power, as circunstâncias diárias da vida nos fornecerão oportunidades suficientes para que glorifiquemos a Deus por meio da nossa confiança, sem que precisamos esperar por convocações extraordinárias à nossa fé. Lembremos que são poucas as circunstâncias extraordinárias da vida, que boa parte da vida pode transcorrer sem sua ocorrência, e que, se não formos fiéis e não confiarmos nas pequenas circunstâncias, nós, provavelmente, não a faremos nas grandes. Permitamos que nossa confiança seja cultivada no ambiente humilde de nossa própria experiência diária, com suas necessidades, provações e dificuldades recorrentes. Dessa forma, quando necessário for, a confiança se manifestará, realizando as grandes coisas dela exigidas. Certa vez perguntei a uma querida irmã em Cristo, que havia experimentado muita adversidade, se ela tinha achado mais difícil confiar em Deus nas menores dificuldades da vida ou nas maiores. Ela respondeu que a maior dificuldade é confiar em Deus nas dificuldades menores. Nos momentos de maior dificuldade, ela reconheceu prontamente sua completa dependência de Deus e se voltou imediatamente para Ele. Mas, nos momentos das dificuldades mais corriqueiras, ela procurava resolver por conta própria. Que aprendamos com a experiência dessa irmã e procuremos confiar em Deus nas circunstâncias comuns da vida. Porém, quer a dificuldade seja grande ou pequena, precisamos optar por confiar em Deus. Precisamos aprender a dizer como o salmista: em me vindo o temor,
hei de confiar em ti. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe o seu gostei, o seu comentário e compartilhe com mais pessoas.